E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vitor Rezende na área com mais uma aula de geometria analítica e agora nós iremos iniciar os nossos estudos da circunferência. Vamos estudar analiticamente uma circunferência no plano cartesiano. Essa é a nossa primeira aula onde nós vamos deduzir. Na verdade, eu vou definir para vocês o que é uma circunferência e vou escrever a expressão analítica mais simples de uma circunferência, que vai ser chamada justamente de equação reduzida. Então, bora lá. Qual vai ser a nossa aula hoje? Nosso resumo. Num primeiro momento, eu vou definir para vocês uma circunferência e falarei quais são os elementos principais que uma circunferência tem. Irei deduzir a equação reduzida de uma circunferência no plano cartesiano em função de um par ordenado xy genérico. E vou dar alguns exemplos de como determinar a equação de uma circunferência e como descobrir elementos de uma circunferência dada a sua equação. Eis a nossa aula. Então, bora lá. Definição de uma circunferência. Bom, na geometria plana euclidiana, uma circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo. Vamos a alguns elementos. Esse ponto fixo vai ser justamente o centro da minha circunferência. E esse equidistam, essa palavra equidistam, significa mesma distância, ou seja, possui a mesma distância de um ponto fixo. Essa mesma distância a gente conhece como sendo o raio da circunferência. Então, uma circunferência é o conjunto de todos os pontos que possuem uma distância r, raio dessa circunferência. Bom, vamos olhar no plano cartesiano como se comporta. Imagine que eu tenho o plano cartesiano x e y, um ponto fixo que eu vou chamar de C, que como está no plano, vai ter coordenadas A e B. Esse equidistam é a distância fixa, que eu vou chamar de R. A circunferência é o conjunto de todos os pontos que possuem essa mesma distância. Então, se eu traçar, ó, essa é a circunferência. É o conjunto de todos os pontos que possuem a mesma distância de um ponto fixo. Bom, e quais elementos que eu tenho aqui? Elemento primeiro é o ponto fixo, que eu chamo de centro, que vai ter coordenadas A e B. Um outro elemento é essa mesma distância, que eu chamo de raio, e eu vou denotar pela letra R. E eu tenho um outro elemento muito importante de circunferência, que é quem? O diâmetro. O que é o diâmetro da circunferência? Se eu traçar aqui mais um raio, passando pela origem, eu vou ter uma corda. O que é uma corda? É um segmento de reta que une dois pontos de uma circunferência. Quando essa corda contém o centro, ela é carinhosamente chamada de diâmetro. Esse pedaço daqui até aqui é o diâmetro que eu vou chamar de D. E, visualmente, é fácil observar que o diâmetro vale exatamente o dobro do raio. Diâmetro são 2 raios, ok? Bom, isso é uma circunferência. Então, basicamente, eu vou ter dois elementos, o centro e o raio. O diâmetro é o dobro do raio, então eu tenho centro e raio como elementos fundamentais de uma circunferência. Agora, vamos deduzir a equação reduzida de uma circunferência. Imagine uma circunferência de centro num ponto AB e raio R. E vou pegar um ponto P genérico dessa circunferência. Então, eu vou desenhar a situação, semelhante ao slide passado. Ponto C, de coordenadas A e B, raio fixo R, a minha circunferência é o conjunto de todos os pontos. Ok. Vamos pegar um ponto qualquer, chamei de P, que vai ter coordenadas X e Y, ok? Agora vamos olhar algumas características agora no plano cartesiano. Se eu olhar esse segmento aqui, esse pedacinho, é exatamente igual a esse pedacinho. E qual é a medida dele? Se eu olhar esse tamanho, a distância de A até X é o quê? X menos A. De maneira análoga, ó, se aqui vale x menos a, aqui também vale x menos a. De forma semelhante, de maneira análoga, se eu olhar para cá, olha só, se eu olhar para esse tamanhozinho, ele vale exatamente y menos b. Mas se eu colocar esse tamanho aqui, esse segmento é exatamente igual ao segmento, que vai medir quanto também? Y menos b. E como os eixos coordenados são perpendiculares entre si, aqui também forma um ângulo reto. E aí, olha esse triângulo aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Se eu olhar esse triângulo retângulo, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. E o que o teorema de Pitágoras me diz? Me diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto mais o quadrado da medida de outro cateto é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Se eu for olhar isso aqui escrito, seria cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ora, mas quem está funcionando como cateto aqui? X menos A é um cateto, Y menos B é outro cateto e o raio é a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então, substituindo esses caras aqui, vai ficar
x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Esse cara aqui já vai ser a equação reduzida de uma circunferência. Essa é a equação reduzida de uma circunferência. Ela precisa das coordenadas do centro e do raio. Então, vou definir formalmente esse cara. Vou falar que a equação reduzida de uma circunferência sempre vai ser da forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, onde o centro é o ponto de coordenadas AB e o raio é R. Simples assim, essa equação, copiem ela vai ser fundamental para os nossos exercícios, ok? Então, bora para os exemplos. Exemplos. Determine a equação reduzida da circunferência a seguir, sabendo que o centro e o raio são, respectivamente. Então, olha só, para eu determinar a equação de uma circunferência, eu só preciso conhecer o centro e o raio. Então, olha essa letra A. Ele me diz que o centro é o ponto 2 e 5 e o raio vale 3. Então, se eu olhar a equação reduzida, qual que é a forma genérica dela? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Essa é a forma genérica. Quem está funcionando como A? O 2. Então, vai ficar x menos 2. Quem está funcionando como B? O 5. Então, y menos 5 ao quadrado igual... Quem está funcionando como R? O 3. 3 ao quadrado. Elevando esse cara ao quadrado, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. Essa é a equação reduzida. Eu não desenvolvo, por enquanto, esses produtos notáveis. Já está ali a equação reduzida daquela circunferência. Simples assim. Show de bola, né? Então, bora para a letra B. Se o centro for o ponto 3 e menos 8 e o raio for 7, vamos fazer as contas. Então, a expressão genérica é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a expressão genérica da equação reduzida de uma circunferência. O a vai valer 3 e o b vai valer quanto? Menos 8. Então, muito cuidado com o sinal. Ó. X menos 3 mais y menos o b, que aqui é quem? Menos 8. Então, vai ficar menos o menos 8. Igual ao raio, que é quanto? 7 ao quadrado. Vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 8 mais 8 ao quadrado igual 7 ao quadrado, 49. E está aqui a equação reduzida dessa circunferência. Nesse centro, nesse raio. Tudo bem? Mais um exemplo. E se o centro for na origem, ou seja, o centro for no ponto 0, 0 e o raio for 2? Mesmo procedimento, forma genérica da equação reduzida. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O a vai valer 0, o b vai valer 0 e o r vai valer 2. Substituindo esses valores, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Bom, só que x menos 0 é x, y menos 0 é y, 2 ao quadrado é 4. Então, vamos calcular essas coisas. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Está aí a equação reduzida da circunferência. Ok? Sempre quando a circunferência for centrada na origem, no ponto 0, 0, ela sempre vai ser assim, dessa forma, x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Bom, e se for o contrário agora? Eu dê para você a equação de uma circunferência e perguntar quem que é o centro e quem que é o raio. Bom, o procedimento é simples. Vamos supor, ó, determine o centro e o raio de cada circunferência de equação reduzida abaixo. X menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. Bem, primeira coisa eu vou comparar com a forma genérica. A forma genérica é essa, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Quem está funcionando como a aqui? 2. Quem está funcionando como b aqui? 5. Então, ó, a vale 2, b vale 5. Show! E o r? R ao quadrado é o cara que sobra aqui. R ao quadrado vale quanto? 9. R ao quadrado vale 9. Ou seja, o R é a raiz quadrada de 9. Isso significa que o R vale 3. Note que eu não posso fazer mais ou menos raiz de 9. Por quê? O raio é uma medida por si ela tem que ser positiva. Então, eu tenho que o centro está no ponto 2 e 5 e o raio vale quanto? 3. Ok? E para fechar, olha esse cara aqui, x mais 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6. Mesmo procedimento. A equação reduzida
tem essa forma genérica. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Bom, quem está funcionando como A? Olha só, na expressão né, X menos A, aqui está X mais 4. Então, eu vou reescrever como sendo X menos menos 4. Por que menos menos 4? Porque menos vezes menos dá mais, eu voltaria para a equação original. Show! Mais y ao quadrado. Como tem um menos b e aqui não apareceu ninguém, eu vou colocar um menos zero. Lembra do exemplo anterior? Sempre quando o cara estiver sozinho, vai estar a coordenada no zero. Igual a r ao quadrado. Só que aqui, o cara que está igual é 6. Vamos manter esse 6 aqui. Quem que é o A? A é menos... O A é o cara que aparece aqui. Então vai ser menos 4. O B, 0. E o raio? Olha, compara essa equação com essa. O que está aqui, r ao quadrado, é igual ao número que está aqui. Então, r ao quadrado vale 6. Ou seja, r é a raiz quadrada de 6. O número que é elevado ao quadrado, que dá 6, é a raiz quadrada de 6. Logo, o centro está no ponto C de coordenadas menos 4 e 0. E o raio está valendo raiz quadrada de 6. Olha uma sacada que eu tenho aqui. Olha no exemplo A. Quando eu tenho x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, as coordenadas, como aqui era menos 2, peguei o 2. Como era menos 5, peguei o 5. Quando aparecer um x mais 4 ao quadrado, olha quem foi a coordenada do A. Menos 4. Trocando um macetinho, se eu for olhar, você sempre vai pegar o cara com um sinal trocado aqui. Se é menos 2, pega 2. Se é menos 5, pega 5. Se é mais 4, pega menos 4. Por quê? Na expressão genérica, sempre aparece o quê? X menos A ou Y menos B. Tudo bem? Então, tá aí, equação reduzida de uma circunferência, é esse tópico. Esse é o fim da nossa aula. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham entendido todo o nosso conteúdo. Caso não tenham entendido, me procurem ou no YouTube, por meio desse vídeo, no canal Vitor Rezende Almeida, ou pelo Instagram, onde vai ter os slides dessa aula, vitor@vitor.ra. É isso, obrigado pela atenção de todos.